Bem-vindo a NewsLab Webinars. Eu sou Carlos Eduardo e é um prazer recebê-lo aqui para mais um encontro dedicado à saúde, ciência, análises clínicas e medicina diagnóstica. Roda a vinheta. NewsLab, transformando ciência e conhecimento em informação para todos. O convidado de hoje é o Dr. Glauco Fernandes. O Dr. Glauco Fernandes ele é um médico especialista em cirurgia vascular. Ele faz parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular na Regional São Paulo. Ele é graduado em medicina pela Faculdade de Medicina do ABC. Realizou residência médica em cirurgia geral e cirurgia vascular no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Em 2016, ele concluiu o doutorado em medicina pela Universidade de São Paulo e atualmente ele integra o corpo clínico do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, ICESP, onde atua no atendimento de pacientes em condições vasculares associadas a tratamentos oncológicos. Dr. Glauco, em nome da revista NewsLab, em nome do Grupo Futurlab, eu agradeço, o aceite do convite. É uma honra ter o senhor aqui participando conosco para falar sobre um tema bastante importante e um tema até um pouco diferente do que a gente já tem abordado aqui nas nossas séries de webinars. Então, é um prazer recebê-lo aqui. Espero que esse nosso bate-papo aqui seja bastante esclarecedor para o nosso público, né? Nosso público, nós temos um público qualificado e também temos um público geral que assiste os nossos webinars e lê as nossas publicações. Então, muito obrigado pelo aceite do convite. E nós vamos falar aí de um tema hoje sobre as questões, né? Eventos vasculares que podem ocorrer no paciente oncológico, que é um tema que está aí na sua rotina, que é um tema de sua especialidade, para a gente falar hoje no nosso webinar, ok? Eu que agradeço, Eduardo. Muito obrigado você pelo convite, tá bom? Ok, então vamos iniciar o nosso bate-papo aqui. Doutor Glauco, quando nós falamos em câncer, muita gente associa o risco vascular à trombose. Na prática clínica, por que o sistema vascular acaba sendo tão afetado assim ao longo dos tratamentos oncológicos? O que ocorre? Quais são os fatores impactantes ou determinantes? O que ocorre para ter essas intercorrências vasculares no tratamento oncológico dos pacientes com câncer? Boa pergunta, Edu. Isso aí é excelente, é muito interessante. Porque realmente a gente vincula muito ao câncer a trombose, né? Eu costumo dividir basicamente a parte do sistema circulatório, só para a gente entender, né? Como tem pessoas extremamente do assunto já, mas também tem um pessoal leigo escutando. Vamos dividir assim, na parte arterial, que leva o sangue, na parte venosa, que retorna o sangue para o coração, tá bom? E na parte linfática. Bom, então a gente fala tudo isso como um grande pacote de circulação, não é só venoso. Aí quando a gente pensar no câncer, pensando nesse panorama, o que que a gente vai ter? Bom, a gente vai ter o fator de risco, que é o começo de tudo, né? Quantos cânceres, o fator de risco, o tabagismo é importante? Muitos, muitos. Grande maioria deles. Tem cânceres que não têm relação, mas muitos sim. Quando a gente pensar na doença arteriosclerótica, só para a gente lembrar um pouquinho daquela parte que eu falei da circulação, a parte arterial, bom, o tabagismo também é um fator extremamente relevante. De tal monta que a gente chega à conclusão que muitos fatores de risco para as doenças oncológicas também são fatores de riscos para as doenças do sistema circulatório, entre eles as doenças arteriais. Então, olha que interessante, eu vou fazer só um panorama. No começo, a gente tratava o paciente oncológico e nem imaginava em cardiologia. Hoje, a gente tem quem faz a parte oncológica necessariamente, antes de receber quimioterapia, ter uma avaliação cardiológica. Inclusive, você tem a oncocardiologia. Então, a gente já começa a entender, opa, então tem outros fatores. Bom, isso foi aquela primeira parte dos fatores de risco, mas vamos pensar agora na doença oncológica em si, no tumor, né? O que que a gente tem? Pode ter o tumor comprimindo um vaso. Então, a gente pode ter um edema por um grande tumor abdominal, por exemplo, né? Isso leva a edema de membros inferiores, o sangue tem dificuldade em retornar. Quer dizer, um fator físico ali. A gente pode ter comprometimento do linfonodo. Muitos tumores, a disseminação dele acaba sendo pelo sistema linfático. O linfonodo, ele basicamente é como se fosse uma estação de tratamento de água, né? Então a linfa passa por ali. E como é que a gente vai fazer o tratamento disso? Fazendo a retirada desse linfonodo, né? Então a gente já vai para uma terceira parte. Então a gente viu o fator de risco,
a gente viu o próprio câncer em si, e agora a gente vai pensar no tratamento. Quando a gente vai lá e retira esse linfonodo, que é justamente aonde a célula neoplásica se dissemina, onde ela fica parada, a gente pode cursar, então, com um represamento, uma dificuldade do retorno dessa linfa, e um edema, que é o que a gente chama de linfedema. Então, olha que interessante, tanto o fator de risco, quanto o câncer em si, quanto o tratamento, tem implicação direta sobre o sistema circulatório como um todo, tá bom? Então, esse é um panorama para a gente, acho que excelente para a gente começar a nossa conversa, que muitas pessoas imaginavam que não, e hoje eu te mostro que é extremamente comum o paciente que tinha um câncer de boca, porque fumava muito, também tem uma doença coronariana, também infarta, também tem um risco aumentado de trombose, então tudo isso ele caminha junto, né? Tá bom, Edu? Espero ter respondido sua pergunta. Entendi. Ok. Deu esse panorama geral para a gente poder continuar o bate-papo aqui. Então, pensando ali na trombose como um evento, trombose em geral, como um evento ali que é meio que silencioso, né? Ele, a hora que começa, não tem aquela manifestação clínica no início, que a gente vai perceber, a gente percebe, na verdade, mais um pouco mais tardiamente, quando tem um evento mais grave, um evento mais agudo, digamos assim. Então, pensando no dia a dia do atendimento do paciente oncológico, que é o nosso foco aqui, em que situações a trombose ela acaba sendo diagnosticada tardiamente? E quais são os sinais clínicos ou laboratoriais que costumam ser subvalorizados ou às vezes passam desapercebido antes do evento acontecer, antes daquele evento agudo acontecer? Então, vamos. Primeiro, aquela parte onde o paciente passou desapercebido, a gente não viu. Muitas vezes o paciente fez uma cirurgia e ele estava acamado, estava na UTI, e naquele momento, o fator de risco de ter o câncer, do tratamento, da imobilidade, ele acabou tendo uma trombose. Passou desapercebido. O que? O mais comum, um edema assimétrico de membro. Então, o membro ficou um pouco mais inchado, mas como eu estava deitado, a gravidade puxava, não ficava tão inchado. Aí depois ele volta com você, relatando que aquela perna ele percebe que está um pouco mais inchada. Teve um aumento de dímero D, que é um marcador tumoral, perdão, é um marcador que a gente tem de atividade fibrinolítica, né? Imagina o dímero D, para aqueles que não conhecem, é um fragmento do trombo. Imagina o brick, que é o tijolinho da parede, você derruba essa parede, você tem um tijolinho, tá? Mas ele estava no pós-operatório, existem inúmeros outros fatores que acabam aumentando o dímero D. E aí passou desapercebido. Outra coisa, aquele paciente que até teve um edema de membro, aí ele conta que teve um pouquinho de falta de ar, um pouquinho de dispneia, provavelmente foi o trombo que desprendeu lá da perna dele, que deu uma embolia pulmonar. Na época ele não fez uma associação entre isso, porque achou que ele estava um pouco inchado, que ele estava um pouquinho fora de forma, e isso acabou, de uma certa forma, deixando passar uma embolia pulmonar, deixando passar uma trombose. Isso é importante a gente saber disso, porque depois que você tem um evento, muitas vezes você pode ter novos eventos, né? E um novo evento pode ter uma magnitude muito grande, incluindo ser fatal. Então, a gente tem que estar atento a isso. E quando a gente vê que isso aconteceu, fazer uma análise retroativa para iniciar o tratamento. Uma vez diagnosticado trombose, mesmo que tardia, no paciente oncológico, ele tem que ficar anticoagulado. Paciente que tem doença em atividade, paciente que fez uma quimioterapia há menos de 6 meses, ou eventualmente que tem doença metastática, ele deve ficar anticoagulado, mesmo que você tenha feito o diagnóstico no momento tardio, quer dizer, já passou, foi quando ele estava internado, porque a chance dele ter recidiva, e muitas vezes esse novo evento pode até ser fatal, é muito alta, tá bom? Entendi. Ok. Então, pensando ali, saindo um pouco até da trombose, pensando em outros eventos vasculares que potencialmente podem acontecer, principalmente num paciente, né, fragilizado, digamos assim, que é um paciente oncológico. Além da trombose, então, que outros eventos vasculares são relevantes no paciente oncológico, como alterações microvasculares, isquemia ou complicações relacionadas ao endotélio, e de que forma pode ser verificado isso, quais exames laboratoriais podem ajudar na detecção, como pode ser feito esse diagnóstico, e até um diagnóstico precoce e no monitoramento desses quadros, desses pacientes. Então, uma coisa muito importante, né? A gente, hoje em dia, a gente tem alguns biomarcadores, a gente já tem alguns scores que a gente faz mesmo, né?
o mais comum que a gente utiliza, quando o paciente vem, ele vai começar uma quimioterapia, vai começar um tratamento, então a gente tem alguns scores que a gente já utiliza, o de Corana, é um bem comum, tá? É um score bem comum, no qual a gente vê o hemograma da pessoa, como ele está. Basicamente, a gente vai ver se as plaquetas são altas, acima de 350 mil, se os leucócitos da pessoa estão acima de 100 mil, perdão, de 11 mil, e se a gente está com anemia, né? Está com hemoglobina baixa. Então, esses exames, associado ao tipo do tumor que a gente tem, associado ao quadro clínico, eles vão te dar um certo número, que é um risco de você ter um novo evento. Para isso, a gente vai, então, entrar para evitar que a pessoa tenha uma trombose. Naquele que passou, a depender do local, se a pessoa tem, vou dar um exemplo para você, ela já passou, ficou com o membro inchado, vamos fazer um ultrassom da perna, né? Vamos ver se tem sinais de espessamento de endotélio, vamos ver se tem traves que se formam no meio do vaso da pessoa, né? Isso são sinais indiretos que a pessoa já teve um evento que passou desapercebido. E esses, assim, para o futuro, para essas coisas, então a gente tem essa tendência a analisar tanto o tipo de tumor que a pessoa tem um risco, quanto essa parte laboratorial, o hemograma da pessoa, e o dímero D também é uma coisa que a gente leva em consideração. Não para o corona, mas para alguns outros marcadores, alguns outros classificações de risco que nós utilizamos, a gente costuma usar também o dímero D. Com base nisso, a gente faz uma estratificação do risco da pessoa e a gente, eventualmente, quando ela vai entrar em quimioterapia, alguma coisa assim, a gente usa um anticoagulante, no caso aí é profilático, porque ela ainda não teve o evento. No outro já é terapêutico. Entendi. Agora, ainda nesse tema, pensando em tendências atuais, talvez em tecnologias ou em procedimentos, né, ou em estratégias modernas que talvez esteja até em teste, digamos assim, há alguma coisa que pode melhorar nesse sentido, otimizar essa detecção, melhorar algum teste, alguma pesquisa nesse sentido? Tem sim, ó. O que que a gente, então, aquilo que eu falei para você é basicamente, eu comento muito para a gente, temos que saber o nosso estado de hoje, né? Pé no chão, e saber o que está ainda no forno, que está pronto para sair, Sim. né? Mas cuidado, porque se está no forno pode comer quente, então se Sim, claro, machuca, né? claro. É só assim, Então, para a ó, gente pensar em tecnologias, claro, é... tem que ter todo o estudo científico, toda a caracterização e embasamento e incentivo para Exatamente. poder utilizar na prática, claro. Isso. Então, eu vou te passar um pouquinho assim, ó, o que que a gente tem hoje, né? O Corana a gente usa basicamente o hemograma, tá bom? No qual a gente vai ver como está a plaqueta, como está a leucócito e como está o HB da pessoa. O dímero dele ajuda um pouquinho, tá? Então, isso é a realidade de hoje. O que que a gente tem que a gente pode utilizar e que está saindo do forno aí? P-selectina solúvel, tá bom? Ela tem uma coisa, ela é importante, ela não é tão amplamente usada, mas a gente ainda não está incorporada ao fluxo assistencial, convênio, tudo isso aí. Você tem marcadores de geração de trombina, tá bom? E de ativação de coagulação. Aí você tem o F1, o F2, você tem a trombina gerada. Qual que é a limitação disso aí? Bom, você precisa de testes especializados, tem uma variabilidade pré-analítica, você tem aquilo que a gente faz, que a gente chama de cutoff, que é o corte, até onde é certo, até onde não é certo, né? Isso ainda tem que melhorar um pouquinho. A gente tem micropartículas e tem o fator tecidual. Ele também está aí, mas ele tem dificuldade, tem baixa reprodutibilidade, tá bom? E são centros muito específicos. Fibrinogênio, fator 8, fator de von Willebrand, todos eles também estão aí para a gente estar quase saindo, mas ainda precisa dar uma alinhada. Por que é importante falar isso? Para a pessoa não sair pedindo uma coisa dessa, porque senão ela depois não tem como analisar, né? Outros marcadores inflamatórios, proteína C reativa, que a gente vê muito, interleucina 6, né? Os NETs, que é DNA livre, né? Estonas, tudo isso aí também está no forno, já está saindo. E hoje em dia, com tecnologia, com IA, tudo, algumas coisas a gente consegue processar muito mais rápido, tá? Tem limitação, baixa especificidade, mas especificidade, a gente fala que tudo que nós estamos comentando tem que ser. São vários fatores que você tem que levar em consideração, Sim.
juntando com o quadro clínico, né? Então, essa coisa é muito importante. Então, basicamente, hoje, a gente usa hemograma, a gente usa a clínica do paciente, o tipo tumoral, biologia celular desse tumor, e a gente usa o dímero D quando a gente quer expandir. E todos esses outros que a gente comentou, eles ainda estão no forno, mas ainda não é de utilidade geral, vamos dizer assim. Tá bom? Ok, é bom a gente reforçar isso mesmo, né? Porque tudo que envolve saúde, Sim. novos tratamentos, medicamentos, diagnóstico, toda essa parte de ciência, principalmente pensando em ciências da saúde, né? Tem que ter toda a base científica bem comprovada. Os estudos têm que, quando necessário, né? Quando cabível, os estudos têm que seguir a fase clínica um, 2, 3 e a outra fase 4 que é Exatamente. de vigilância. Tem que ter tudo bem embasado, tudo bem analisado, a estatística toda provando para a gente conseguir colocar aquilo, se for factível, se realmente for viável, se for útil, se for aplicável na prática. É bom a gente reforçar isso sempre para a gente não criar, né, um oba-oba com tecnologias modernas e as pessoas começarem Tem uma coisa muito interessante do que é assim, a medicina, ela tem um incremento de mais ou menos 10% ao ano de custo. Então, a gente tem que usar o dinheiro com sabedoria, né? Claro, sim. Até saber o que é um centro de pesquisa para desenvolver essas coisas, então tudo isso que a gente comentou, e o que é o dia a dia, né? Para a gente usar com sabedoria a nossa capacidade de pagamento das coisas, né? Otimizar sempre, né? Exatamente. Perfeito, perfeito, doutor. Agora, pensando e falando um pouco sobre prevenção e estratificação baseada em dados. Hoje, a prevenção de eventos vasculares no paciente oncológico ainda é muito baseada em protocolos amplos. Já é possível caminhar para uma estratificação mais individualizada, usando dados laboratoriais e perfil clínico para orientar melhor as decisões? Isso linka um pouco a gente estava conversando sobre, né, talvez novas tendências, novas tecnologias, novos protocolos, mas tem como a gente falar hoje individualização, mais individualização? Tem sim. A gente, hoje em dia, está caminhando para isso. Então, a gente começa a entender o perfil do paciente, né? A gente costuma entender assim, esse paciente ele tem um perfil mais trombótico, né? Ele tem plaqueta alta, ele cursa com um perfil um pouco mais inflamatório, né? Ele costuma ter PCR muito alto, né? Então, essas individualizações, e a pergunta mais interessante para nós, né? Quem é aquele que vai sangrar e quem é aquele que não vai sangrar? Também é uma pergunta importante, né? Alguns tumores, algumas doenças, seja tumores sólidos, seja tumores hematológicos, né? O paciente às vezes cursa com risco de sangramento elevado, né? Ele faz às vezes doença de microcirculação, consome muito, né? Isquemia de periferia. Então isso aí é o que a gente hoje em dia fica de olho e quer fazer, né? Quer saber para poder fazer a melhor conduta individualizada, apesar de ter os guidelines para aquele doente. Então, com base nisso que entram aqueles critérios que eu falei para você, de Corana, tudo, para a gente ver cada caso, mas tem esse perfil no qual a gente acaba vendo aquele que tem uma tendência mais de ser um paciente trombótico, aquele que tem um paciente que é mais inflamatório, né? Então, todas essas situações são extremamente importantes para a gente individualizar cada um. Do ponto de vista ainda, vamos dizer assim, genético, que é o que todo mundo quer descobrir, né? Como a coisa ainda é muito a nível de pesquisa, a gente não tem. Mas outras coisas, a gente tem um pouquinho de noção se o paciente ele tem mais um perfil trombótico, se ele é um paciente que tem a ter mais uma questão inflamatória mesmo, né? E justamente para saber aquele que eu devo anticoagular e aquele que eu não devo anticoagular, ou se anticoagular, em que nível? Essa é uma outra pergunta. Todos devem ser anticoagulados no mesmo nível? Essa é uma outra pergunta importante para a gente. Entendi. Ok. Agora, conversando um pouco, fazendo um pouco a conversão para o nosso grupo também muito amplo de público, né, da revista NewsLab, que é o público de laboratório diagnóstico. Pensando, pensando no papel do laboratório clínico. Para quem atua nas análises clínicas e na medicina diagnóstica, na parte diagnóstica, onde está o maior potencial de contribuição na identificação de risco vascular em pacientes, principalmente com câncer?
Olha, o mais interessante, eu acho que o laboratório é fundamental, né? O laboratório não deve trabalhar como uma foto, ele deve trabalhar como um filme, né? Então, o que que a gente consegue ver, né? Que alguns pacientes você vai notando que está subindo longitudinalmente, está subindo alguns marcadores, está subindo plaqueta, o paciente está ficando mais inflamado, né? E isso aí tem que trabalhar junto com a clínica, tem que trabalhar com o oncologista, com o vascular que fica nisso, para dar uma ideia para a gente que o paciente vem evoluindo, mudando de padrão. Resumo, uma análise dinâmica e não uma análise estática, né? Então, olha, o paciente está caindo as plaquetas dele. Como é que ficou isso nas últimas 4 semanas? Como ficou isso nas últimas 6 semanas? Ele está entrando num papel trombótico, né? Então, isso é uma coisa, acho que muito, muito interessante, né? Eu acho que, assim, mais até do que a gente criar novos exames, que às vezes vem essa dúvida, né? Oh, vamos fazer mais um. O que que a gente deve fazer? Eu acho que é extrair um valor clínico maior do que a gente já tem, né? Fazer uma coisa integrada, longitudinal, orientar a decisão, saber que essa estratificação de risco do paciente ela muda ao longo, tá, do tratamento dele, né? Olha, ele era um paciente que estava assim, mas em virtude da quimioterapia, ele teve muita lesão endotelial, então o PCR dele está muito alto, né? É melhor a gente tomar um pouco de cuidado. Então, eu acho que essas coisas que nós temos do laboratório, a gente deveria valorizar mais. Então, o laboratório deve entrar junto na composição de tratamento e não somente numa coisa estática de te passar o resultado daquele dia, mas sim de te mostrar a tendência ao longo do tempo, porque o paciente pode começar de um jeito e ele começar a ir para outro. Vou dar um exemplo clássico disso. Você tem, às vezes, um paciente que ele tem uma leucemia, e ele começa, de certa maneira, a ir caindo plaqueta, ele vai entrar em um certo momento com risco de sangramento, mas se a gente começa a notar que depois do tratamento ele começa a subir muito plaqueta, ele vai mudar de lado, ele vai ficar protrombótico, né? Então, tudo isso o laboratório tem que sinalizar, tem que ver, ó, está entrando nessa fase. E isso eu acho que vai ser a nossa grande evolução. Então, ter uma ideia longitudinal da evolução do que a gente já tem. Não precisamos tanto de novos marcadores, eu acho que a gente já tem bastante, a evolução, claro que deve sempre existir, mas mais do que um novo grande marcador, é entrar na composição da conduta baseado na evolução longitudinal do paciente do tratamento. A parte estática nós já temos hoje em dia. Eu posso, mas a gente sempre sabe que assim, a foto que você viu foi daquele dia, daquela hora que coletou o exame. Isso não quer dizer. E é muito interessante a questão hoje, pelo menos a gente valoriza bastante a tendência do paciente. Ele está tendendo a ficar protrombótico, ele está tendendo a ficar com risco maior de hemorragia. E é isso que a gente tem que saber. Então, eu vou aumentar a anticoagulação dele, eu vou diminuir um pouco e às vezes até retirar, né? Eu acho que é esse papel que o laboratório agora tem que, e que vai tomar, né? Porque é um papel do laboratório e vai ajudar muito a gente, eu sempre falo que nós temos visitas né? São multidisciplinares. Mas eu nunca vi ninguém do laboratório de análise clínica. Interessante, né? Interessante. Para News Lab, assim, fica aí a grande sugestão. Então, nos hospitais nós temos, você tem a enfermagem, você tem a nutrição, o infectologista, o oncologista e outros que tiverem naquele caso, mas você nunca teve alguém do laboratório de análise clínica, não é crítica, e sim uma oportunidade, Sim, sim, claro. e em alguns casos está junto e tem impressão do que está acontecendo, né? Impressão visual do que está acontecendo com uma visão longitudinal e não uma visão estática daquele momento só. Perfeito, entendi. Então isso casa com, né, com o que eu vou até te perguntar agora, que já indo para a parte já de encerramento aqui do nosso bate-papo,
Pensando nisso que você falou, nessa questão, inclusive, da presença, né, da melhor presença do pessoal da parte das análises clínicas, na sua visão, aí até com o início de uma mensagem final do nosso bate-papo aqui, na sua visão, o que que ainda precisa evoluir nessa integração entre oncologia, cirurgia vascular e laboratório clínico, pensando em equipe médica, né, equipes multidisciplinares, né, equipe médica, equipe de enfermagem, equipe técnica e equipe de laboratório clínico, para a gente poder reduzir, pensando aqui no enfoque do nosso bate-papo, eventos vasculares, melhorar os desfechos e até outros possíveis eventos, além dos vasculares, que a gente pode ter nos tratamentos dos pacientes. Não, excelente, Edu. Acho que assim, é o que a gente fala da mensagem para levar para casa, né? Então, o que que a gente tem? Eu acho que assim, o que que a gente tem que estratificar de forma dinâmica, tá bom? As coisas e não estática, né? Então, essa coisa tem que mudar. Tem casos que são difíceis, que a gente fala que deveriam ter protocolos compartilhados. O que que é isso, caso difícil, né? Bom, tem casos onde o paciente ele tem um estado pró-coagulante, mas ele teve um sangramento recente, né? Por quê? Porque ele teve uma úlcera, porque ele teve um AVC, né? Então a gente tem alguns casos que talvez aí precisa ter ser um pouco mais sofisticado. O laboratório funcionar como um sistema de alerta longitudinal, porque não que nós não tenhamos o sistema de alerta, mas ele é um alerta estático. Atenção, as plaquetas estão sob risco. Mas não, atenção, em 3 dias, se continuar assim, pela previsão, nós vamos ter esse risco, né? Então, esse seria uma grande diferença, né? Sim, E claro, medir impacto, né, dessas implementações, né? Se isso aí evitaria, né? Se a gente tivesse esse alerta longitudinal, será que a gente não teria menor evento? Porque hoje a gente vê muito o evento. A gente fala, olha, aconteceu, sangrou, não sangrou, teve a trombose, mas a nível longitudinal. Então, eu acho que o que falta isso é essa interação longitudinal, oncologia, cirurgia vascular, né? Para a gente avaliar isso aí e ver a coisa de uma maneira precoce, né? Que a gente consiga intervir precocemente. Então, eu acho que mais do que tudo é isso. Porque essa interação leva a um aprendizado. Por exemplo, a gente tem drogas que a gente usa no dia a dia e que vai atacar endotélio. Então, tem drogas que a gente usa que eles justamente bloqueiam o fator de crescimento endotelial. Essas drogas, elas têm uma capacidade maior de dar trombose. Tem drogas que vão levar a alguma alteração que para nós não é tão importante. E que às vezes até o próprio laboratório, com isso, acaba tendo um aprendizado mútuo. Olha, isso aí não chega, não tem muito problema. Mas tem coisas que não, que vão dar uma alterada importante. Eu tinha deixado aqui para as pessoas verem até algumas coisas que tendem a ser diagnóstico diferencial, né? O laboratório ajuda a gente, né? Então, a gente olhando lá, por exemplo, é protrombótico, vamos ver hemograma, vamos ver dímero D, vamos ver a tendência, né? Essas coisas são importantes para a gente ter todo mundo junto, né? Aqueles exemplos de casos difíceis, como a gente tinha falado, então, por exemplo, uma pessoa teve um tromboembolismo venoso, né, que seria a trombose mais embolia pulmonar, mas apesar de estar usando anticoagulante, né? Putz, e agora? O que que a gente faz? A gente vai mudar? O laboratório consegue sinalizar mudanças mais sutis para a gente. Olha, eu acho que vai mudando porque está começando a alterar a plaqueta, está começando, vamos ficar de olho nesse paciente, né? Então, eu acho que é isso, é aquela análise longitudinal e aquela integração com o clínico, com o cirurgião, com todo mundo ali, que era o famoso beira-leito. Pode parecer maluco, né? Isso aí a gente falando, mas não é. Se eu fosse, não teria a nutrição, não uhum, teria outras pessoas, né? sim, claro. Perfeito. Então tá ok. Dr. Glauco, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Acho que ele foi bastante esclarecedor. É um tema que não é muito comumente falado, então isso é interessante para a gente aumentar a nossa, né, aumentar a nossa gama de assuntos, aumentar a nossa visão dos profissionais que vão acessar aí os nossos temas mais recorrentes. Muito obrigado aí pelo convite, pelo aceito do convite mais uma vez. Foi uma honra ter recebido aqui. Foi mais uma aula aí, principalmente dessa questão, né, nessa parte final de integração entre equipes. É sempre bom a gente sempre reforçar isso.
E obrigado pelo aceite do convite. E estamos à disposição aí, sempre que o senhor quiser comentar alguma coisa ou falar sobre algum assunto, estamos disponibilizando o nosso canal para outros bate-papos, para outros webinars que forem cabíveis aí dentro da nossa rotina. Muito obrigado em nome da Newslab, em nome do Grupo Futurlab. Muito obrigado, eu que agradeço, Edu. Até mais. Tchau, Até tchau. mais. Obrigado. Tchau, tchau.